Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música, o melhor conteúdo para você que deseja transformar a sua carreira ou seu home studio num negócio de verdade. Nesse vídeo eu gostaria de falar inclusive sobre o assunto home studio e falar de 3 mitos que a gente escuta o tempo todo aí na mídia, na internet, e as pessoas que me procuram tanto para fazer mentoria quanto alguns alunos que a gente vai tirando dúvida aí ao longo dos cursos, falam sobre esses 3 temas. E de tanta gente ouvir falar, e aí para acabar de vez com esses mitos, né, se a gente pode dizer que sejam realmente mitos, eu gostaria de falar sobre esses 3 assuntos nesse vídeo. Então me acompanhe até o final que ele pode ser bastante interessante aí para você. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Quando a gente trabalha, né, num home studio ou deseja utilizar o nosso home studio para trabalhar, para ganhar dinheiro de forma realmente rentável, de forma duradoura, viver de música, seja na sua própria casa ou quem tem um estúdio como o meu, um pouco mais profissional ou realmente profissional como a indústria da música é hoje, enfim, para que você consiga passar de bastante amador para um semi-profissional, para depois ir para profissional, para depois poder atingir outros níveis, você vai ter que, de uma vez por todas, terminar com esses mitos, esses 3 mitos que estão aqui e que eu vou falar sobre eles com você. As pessoas que trabalham em home studio, elas geralmente têm, obviamente por condições, principalmente de acústica ou até mesmo de equipamentos, não tem aquela condição, né, por não terem uma sala tratada ou alguns tipos de equipamento de fazer música como os grandes estúdios fazem, no sentido de ter uma versatilidade de acústica e equipamentos. Mas, pessoal, na minha concepção, eu conheço várias pessoas que têm um estúdio muito, mas muito menor, muito inferior do que eu, tanto em equipamentos quanto em acústica, e que com certeza fazem música tão bem quanto eu, né? Se é que você gosta aí das músicas do estilo e também do nosso trabalho que a gente faz. Mas o que eu quero dizer é que existe realmente possibilidades de você fazer música profissional no seu home studio. Basta você usar os equipamentos certos, basta você ter o conhecimento adequado, basta você saber utilizar do pouco que tem a sua acústica para você tirar resultado, mesmo que você faça no limite do limite uma mixagem, uma masterização no fone, que também é possível. Então, o primeiro mito que eu gostaria de dizer aqui e gostaria de falar é sobre que a acústica precisa ser muito boa para que o resultado da sua música fique também muito bom. Isso é mentira. A acústica ela precisa ser adequada ao seu ambiente. Existem muitos home studios que eu conheço que conseguem gravar vocal muito bem, que conseguem gravar bateria acústica muito bem, e você não precisa ter uma acústica extremamente cara, de uma sala caríssima, super tratada para fazer um som legal. Logicamente que quanto menos tratamento tiver a sua acústica, em termos de tanto de sala quanto de painéis, difusores, enfim, tudo que uma acústica de um estúdio necessita, mais você vai ter que trabalhar posteriormente, né, na mixagem, para corrigir algumas coisas. E também, se você tiver mesmo que um quarto ou um local que não esteja tão adequado, dá para você trabalhar com coisas baratas, simples e muito objetivas, para você transformar o seu home studio num local adequado para você gravar com o mínimo de qualidade possível e depois dar um upgrade, né? Se você tem um bom microfone, você pode utilizar um bom microfone, mesmo tendo uma sala um pouco vamos dizer, não tão estruturada assim. Então, esse mito da acústica, pessoal, cara, assim, é óbvio que se você for gravar num estúdio caríssimo, onde a acústica foi dimensionada para que os resultados de uma bateria possa te dar o reverb e tal, e assim por diante, obviamente aquele valor que está lá sendo entregue para o cliente, que foi o valor que o dono do estúdio investiu para obter aquele resultado e poder vender aquilo para o cliente em forma de prestação de serviço, óbvio que vai fazer diferença, mas não é aquilo que vai fazer com que você não consiga ter o resultado. Então, na minha visão, com certeza é um mito. Eu, lá atrás, há muitos anos atrás, eu comecei dentro de casa, não tinha acústica nenhuma. E eu fazia a maioria das coisas no fone e quando gravava com
um filtro, gravava de forma bem simples, mas eu entendia daquilo que um microfone tinha que ter, ou aquilo que eu estava gravando precisava ter em relação ao local onde ele estava naquele momento da gravação, para obter o máximo do equipamento, pode ser um equipamento, um pré-amplificador, enfim, daquilo que você vai estar gravando na hora, e também para que depois você consiga, né, sem ruído, sem uma série de coisas que a gente toma cuidado, corrigir algumas coisas na mixagem e aí ter uma excelente masterização. Então, é mito sim, você precisa ter uma acústica adequada, ela não precisa ser muito boa para você fazer música profissional. Já visto o tanto de música boa que tem aí no mercado hoje e que com certeza são feitas em casa, sem acústicas caríssimas, com coisas bastante simples e muito objetivas. O segundo mito que eu gostaria de dizer para você é que você precisa de ter equipamentos caros para produzir música de qualidade. Esse eu acho que é pior do que o primeiro, inclusive, porque... E aí, equipamentos que eu falo aqui, né? Eu incluo plugin, eu incluo acessórios, eu incluo tudo que um home studio vai precisar para você fazer música. Isso é um mito realmente. Você pode ter, por exemplo, um Logic, só para dar um exemplo, né? Você pode ter um software, uma DAW, um Logic, não precisa nem ter monitor, se você conseguir fazer um bom fone de ouvido e conseguir terminar sua música com uma boa referência, o que importa muito, obviamente, é o nosso ouvido, adotar referências legais e tiver do seu jeito, né? Quanto menos estrutura eu vou ter, mais eu vou ter que lançar a mão de conhecimento e de outras coisas para corrigir aquela falta de estrutura e fazer com que o meu som chegue naquele patamar sonoro das músicas de referência que eu estou adotando. Esse é um clássico, né? Então você não precisa ter pré-amplificadores caros. Obviamente, de novo, assim como a acústica, se eu tiver um Manley, como eu tenho aqui, um Avalon compressor e equipamentos um pouco mais caros, obviamente, você vai conseguir, ao utilizar esses equipamentos, ter a resposta deles, mas mesmo assim, se você tiver esse equipamento e não souber usar, você vai ter respostas ruins no seu trabalho. Então, é um mito sim, você pode ter equipamentos super baratos e, inclusive, quem acompanha aí o canal, eu já fiz alguns vídeos no passado mostrando como é que eu faço uma música inteira apenas com Apple Loops. Eu estou em breve para lançar aí talvez um curso ou alguma coisa nesse sentido de como a gente consegue produzir com o Logic, por exemplo, que tem muita coisa pronta dentro dele, pronta entre aspas, né? Apenas utilizando o Apple Loops, uma música completa. É possível, e da forma mais criativa possível. Então você, utilizando o seu conhecimento, utilizando a sua criatividade, os poucos equipamentos que você tem, nesse caso, apenas um software e fone de ouvido, caso você tenha aí um razoável fone de ouvido, você consegue produzir e gravar de forma bastante simples. Se você começa a ter equipamentos, por exemplo, acústicos, né, violão, bateria acústica, enfim, outros equipamentos que envolvam microfonação, aí é óbvio que quanto melhor a qualidade também do instrumento e também do equipamento, que no caso é o microfone, você vai precisar de pré-amplificadores que não tenham ruído, que tenham boa qualidade, para que você capte muito bem a sonoridade daqueles instrumentos, né? Uma bateria ou uma guitarra, um baixo, enfim, para que você consiga dar um tapa final na mixagem e aí fazer a sua masterização e pronto. Então, é possível sim, com equipamentos muito baratos, muito simples, haja vista a qualidade das DAWs que estão aí. Eu falo do Logic, que é a que eu mais uso, mas Pro Tools, Reaper, Ableton Live, Studio One, enfim. A DAW que você usar, se você souber usar direito, inclusive com os próprios plugins dela, economizando assim, tem gente que compra plugins, né, demais e aí passa anos e anos e não usa nem 10%. Tome muito cuidado com isso, dá para você economizar, inclusive, muita grana, investindo em outras coisas e deixando de comprar aquilo que não é essencial para você. Então, na minha visão, é um mito sim, você pode fazer música com equipamentos mais simples. E o terceiro e último grande mito, eu deixei ele por último, porque eu acho que ele é o pior de todos, no sentido de... ainda mais agora, né, em 2020, onde a gente tem internet, toda a tecnologia, toda a condição de fazer música em casa, e eu tenho visto cada vez mais pessoas fazendo música de qualidade em casa. O terceiro mito é, não dá para ganhar dinheiro com home studio. Gente, dá para ganhar muito dinheiro. Se você entender o seu home studio como uma empresa, encarar, né, e ter o seu mindset finalmente de empresário, que é o que eu venho pregando aqui nesse canal. Se você conseguir
fazer com que a sua empresa tenha processos estruturados, tenha uma boa estratégia, um bom planejamento, esses processos você entenda e saiba que não existe só o operacional, que é produzir música, que é mixar, que é gravar, e que existem outras coisas a serem feitas para que o seu home studio vire uma empresa. Se você encarar isso dessa forma, aprender a lidar com isso e aos poucos se tornando um empresário do seu home studio, além de fazer música boa, além de conseguir cuidar da parte operacional de uma forma profissional, você vai conseguir entregar também de uma forma profissional o seu produto ou o seu serviço para o seu cliente e ganhar dinheiro. Tem gente que não tem nem empresa constituída e que ganha, assim, não vou dizer que vai ficar milionário ou que vai ficar rico, mas está muito bem de vida, tem carro, tem condição de criar filho, tem condição de tirar férias. Eu conheço pessoas que vivem apenas do seu home studio e conseguem ter uma vida digna, conseguem pagar, além de pagar suas contas, conseguir fazer férias, conseguir ter um bom carro, conseguir pagar a escola dos filhos, conseguir comprar aos poucos uns equipamentos. Basta você saber também administrar o seu dinheiro. Então, pessoal, como último tema, dá para ganhar dinheiro sim no seu home studio, fazendo N coisas, né? Eu venho dando aulas ao vivo aí, quem já viu as minhas aulas vê que eu falo de esteira de produto, de acertar a persona, de ter uma estratégia, de fazer um planejamento, de pensar como empresário, de administrar sua empresa por processos e uma série de outras coisas. Se você for nessa direção, com certeza você tem muito mais chances de ter sucesso aí na sua carreira ou no seu home studio, que é o assunto desse vídeo aqui. Então, eu fico por aqui. Se você ainda não considerou se inscrever aí no canal, se inscreva no canal, dê uma força pra gente, assistindo o vídeo até o final, escrevendo comentários e também interagindo com a gente. O YouTube, o algoritmo, entende que esse vídeo é valioso aí para as pessoas, tem um conteúdo legal e ele começa a mostrar para mais pessoas e você ajuda aí o canal a crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.